E aí, gente? Vamos pro segundo vídeo? Na verdade, terceiro, né? Mas é o segundo, assim, caminhando com vocês, batendo um papo gostoso sobre programação, sobre a bolha dev e as coisas da vida. E como da última vez, eu tenho um tema central. Então, se você tá aí, provavelmente você foi chamado pela thumb, ou você já me conhece, gosta do que eu falo. E o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre Flutter vai ou não acabar, essa trend eu tô atrasado, mas eu vou dar minha opinião. Eu vou também responder se você deve ir pro Flutter, React Native, o que eu acho das duas. Mas no geral, mesmo que você não seja de mobile, eu vou falar para você o que eu considero, ou o que eu considerei na hora de escolher uma carreira. Então esse vídeo vai ser muito importante para todos os devs, não só mobile. E se você gosta das polêmicas da bolha dev, vai ser muito interessante você ver a minha opinião, que vai colocar mais lenha ainda na fogueira. Você vai entender por quê, né? Mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu vi que algumas pessoas chegaram no canal sem me conhecer e foram pro Discord, eu fiquei muito feliz. Então a gente tem um Discord, dá uma olhadinha aí nos links do canal. A gente sempre tá respondendo lá, sempre tá presente. É o Discord que a gente trabalha. E aí, se você não me conhece das outras redes sociais, eu sou o Lucas Badio, dev, mentor e apaixonado por programação. Bom, vamos lá. Flutter vai acabar? E eu vou responder essa pergunta com outra pergunta. Qual o impacto na sua carreira se o Flutter acabar? Então, por exemplo, você hoje, dev que está estudando Flutter, você está apostando todas as suas fichas de que o Flutter vai ser eterno? Você acha que daqui a 10 anos o Flutter vai continuar sendo algo relevante? Você acha que daqui a 10 anos vai ser válido alguém começar com Flutter? Essa é a resposta que você tem que buscar. Na minha opinião, para todas essas perguntas, muito provavelmente não. E é essa a ideia, probabilidade. O que é probabilidade? Eu estou dizendo que Flutter vai acabar? Não. Mas eu estou dizendo que, se você avaliar os últimos grandes frameworks de programação híbrida, o que é híbrido para quem chegou aqui e não sabe? Híbrido, galera, é um termo que a gente cunhou há um tempo atrás para todas aquelas soluções que você escreve uma única vez para mais de uma plataforma. Então, por exemplo, no Flutter você consegue escrever para o Android e para o iOS. Depois eles colocaram agora também para a própria web e para desktop. Acho que está em beta desktop. Então, com um único framework eu consigo ter todas essas saídas. É uma vantagem muito boa. Tem algumas desvantagens, todas essas plataformas híbridas. Normalmente elas não são e nunca vão ser tão eficientes quanto uma plataforma nativa, que é você programar no código daquela própria plataforma. O iOS é Swift atualmente e o Android é Kotlin Java. Em algum momento vai ser só Kotlin. Mas por que eu estou trazendo tudo isso? Porque todas as plataformas híbridas foram descontinuadas. Exemplo, PhoneGap, Cordova, Xamarin. E aí, Binhara, eu sei que você ainda trabalha com Xamarin, mas ninguém tá começando nada em Xamarin ultimamente, né? A probabilidade do Flutter ser mais uma é muito grande. E é algo normal, todo projeto tem um início, um meio, um sucesso, e aí você tem a fase do desinteresse. E daí entra um grande erro. Você se achar um dev Flutter e não dev mobile. Porque se você se acha um dev Flutter, uma vez que o Flutter for descontinuado, você vai estar sem emprego. Mas se você se acha um dev mobile, você vai adotar qualquer framework que esteja à disposição. E que é importante a gente falar disso, porque a galera ela gosta de ir para uma plataforma híbrida, é uma coisa boa, tá? Não é exatamente ruim. Depois eu explico por que isso acontece. Mas ela tende a achar que ela é um desenvolvedor daquela plataforma híbrida. E esse é o ponto que eu quero trazer para você. Se você é um dev Flutter, se você se considera um dev Flutter, se o objetivo é ser um dev Flutter, e eu desafio você a pensar diferente. Tá, Lucas, então o que eu tenho que ser então? É para eu parar de estudar Flutter? Não, vamos lá. O seu objetivo tem que ser um dev mobile. Porque um dev mobile sempre vai ser necessitado, independente da plataforma. Por exemplo, eu tenho brothers que são atuam como dev Flutters, mas que eles também atuam como dev iOS e dev Android nativo. Esses caras nunca vão perder o trabalho. Se, por exemplo, aparecer um segundo framework, topzera das galáxias, eles vão aprender. Então, o primeiro ponto aqui é, pense no pior cenário. Então, poxa, se o Flutter acabar, o que vai acontecer comigo, certo? Sempre considere isso. E segundo, não seja um dev do framework, seja um dev da plataforma. Busque ser um dev da plataforma, essa é a lição. Por isso, você já poderia fechar aqui o vídeo, levantar os créditos. Mas vamos falar um pouquinho aí mais à frente? Você deve estar me xingando, o Flutter não vai acabar e não sei o quê. Mas mesmo dizendo isso, que eu acho que provavelmente Flutter em algum momento vai acabar, eu sou o cara que defende que dentre as opções de plataformas híbridas viáveis hoje em dia, que é Flutter e React Native, eu sou o cara que defende Flutter. E aí eu quero explicar isso, primeiro que parece contrassenso, Lucas, contraditório.
Vê se aprende a falar. Tô dizendo pra você que, poxa, o negócio vai acabar. E eu tô dizendo que pra você escolher Flutter no lugar de React Native, né? Por que eu tô trazendo isso? Pra mostrar pra vocês que não é só o framework, não é só a tecnologia em si, a qualidade da tecnologia, mas é a qualidade e o perfil das pessoas que estão usando aquela tecnologia. Deixa eu dar um contexto. Então vamos comparar React Native e Flutter. Para explicar o que é o React Native, React Native é outro framework, assim como o Flutter escreve para iOS e mobile. Ele não tem desktop, se eu não me engano, tá? Até tem alguns projetinhos meio que experimentais, mas nada oficial. Então são só para essas plataformas. Só que diferente do Flutter, que foi 100% criado e pensado para essa utilidade de converter código em código nativo, o React Native, ele foi baseado em React, que é JavaScript, que é web, e daí foi adaptado para renderizar coisas nativas. E esse detalhe impacta diretamente na comunidade do React Native. Ela originalmente vem da web, diferente da comunidade do Flutter. Comunidade que eu vi adotando Flutter, isso é uma visão pessoal, tá? Não é nada oficial. Foi o pessoal do mobile que começava com Android. Por quê? Por algumas razões. O Android, ele era originalmente algo escrito com Java. E o Dart, ele é uma linguagem que se assemelha muito a como o Java, o próprio Kotlin, ele é escrito. Ele tem muitos recursos que essa galera do nativo já usava, entende? Os construtores, as palavras-chave, é muito semelhante como você programa em Dart e como você programa em Java. Então o pessoal do Java, do Android, adotou muito. E o React Native? Pensar comigo. Digamos que eu estou começando e eu quero mobile. Eu vou aprender JavaScript, HTML e CSS? Não faz muito sentido. O React Native, a massa que adotou ele, foi a galera que sabia web e queria fazer um aplicativo mobile. Então, ao você olhar as massas, o que o pessoal do Flutter está entregando é naturalmente mais maduro. Por quê? Porque a grande maioria de quem está trabalhando com aquele framework é íntimo daquela plataforma. Você entende? Porque programar não é só entender a linguagem, é você entender a plataforma, é você entender o domínio. E a programação de cada plataforma mobile, ela é muito específica. E mesmo que você faça o híbrido, você precisa entender minimamente a plataforma até para corrigir bugs e essas coisas, entendeu? Então, na minha concepção, não só o Flutter é uma tecnologia melhor do que o React Native, em vários aspectos a gente pode entrar nisso, mas a massa que está atuando com o Flutter é uma galera melhor preparada, em sua grande maioria. Estou falando das maiorias, existem sim bons devs mobile de React Native, conheço alguns, mas a grande maioria, né, a massa, são pessoas de web, que são ótimos na web, mas se perdem no mobile. E aí, alguns, vamos colocar assim, gerentes de projeto vão dizer que a culpa é da plataforma, que a culpa é do framework. Não é. Mas se você analisar a maioria, claramente Flutter ganha. Com esse gancho do Flutter ser melhor por causa do perfil das pessoas que adotaram ele, entra agora o meu conselho de como você deveria escolher uma tecnologia para você investir. Pensa comigo. Vamos dizer que você, como eu falei lá atrás, você é um cara que está começando, mas você sabe, olha, eu quero ser um dev mobile. Se você sabe que quer ser um dev mobile, qual é a vantagem de você aprender HTML, CSS e JavaScript? Você vai gastar um tempão para aprender essas três tecnologias, para descartar 60%, quase 80% delas, para, por exemplo, estudar já o React Native, para trabalhar com React Native. Aí vai ter algumas pessoas que vão dizer, mas você não precisa aprender HTML, CSS para usar React Native. Mas se você não aprender, o seu entendimento vai ser capado. Então já está errado, você começou errado. Você está tentando buscar aqui e você começar certo. Então, se você sabe que vai ser um dev mobile, por que não começar com a plataforma nativa? Aí você vai dizer, poxa, mas aí não faz sentido, porque eu vou aprender a plataforma nativa, certo? Que é o Swift ou Kotlin, e não vou estar aprendendo o Flutter. O Flutter, ele entra aí, igual eu falei lá atrás, como uma alavancagem, tá? Primeiro, igual eu falei, que o Dart é bem parecido com a linguagem nativa, e o Flutter, ele acaba sendo a ponte para o dev mobile Android ir para um projeto que foi entregue em iOS. Se você tem capacidade de começar com iOS, nem pensa, começa no iOS.
Porque o Dev iOS ganha mais do que o Dev Android. Mas assim, o objetivo final de um Dev Mobile é ser um Dev iOS, porque ele ganha mais. Porque a plataforma é melhor de lidar, enfim, a gente poderia falar várias coisas, mas um Dev Mobile, no final de carreira dele, ele quer estar trabalhando com iOS, entende? Então, eles veem Flutter como uma ponte. E aí entra outra coisa de mercado. Você tem que olhar, quando você vai escolher uma tecnologia, você tem que olhar qual que é o seu objetivo final. Igual eu falei, não querer ser um Dev Flutter, querer ser um Dev Mobile, você tem que pensar no long run. Como você vai fazer a escadinha para chegar lá? Então a escadinha seria, cara, estudo básico de mobile, Java, Android e Kotlin. Básico. Adiciona a esse seu conhecimento básico, o básico de Flutter, o mínimo para que você consiga uma vaga de júnior de Flutter ou Android, porque é o computador que você tem. Trabalha para quando você estiver no pleno, você está em projetos Flutter que lidam com iOS para você ter acesso à máquina iOS da própria empresa. As empresas fornecem normalmente quando é esse caso. Daí você está em iOS, estuda Swift para você trabalhar com Flutter, iOS e Swift. E daí você vai atrás de uma vaga 100% Swift. Percebeu a escadinha? E isso acontece em toda a carreira. Então pensa comigo, se o seu objetivo fosse ser Dev Flutter, quando a galera fala, poxa, Flutter vai acabar, você se desespera, poxa vida, caramba. Mas se o seu objetivo é ser um Dev Mobile, seja Android ou iOS, tudo bem, o Flutter vai acabar, em algum momento ele vai acabar. Se ele vai acabar em algum momento, vou estar preparado para sempre me atualizar e estar pronto, né, para entregar algo de valor para o mercado. Essa que é a mentalidade. E a carreira do Dev como um todo, não só mobile, tem que ser essa. Por exemplo, eu estou trabalhando hoje muito com Cloud AWS. Então meu currículo de arquiteto é muito forte na AWS. Poxa, e se a AWS acabar? Eu aprendo a próxima, aprendo Azure, eu aprendo... Você entendeu? Então você tem que estar disposto sempre a entender o mercado e entender qual é o seu objetivo final. Bom, era isso, gente. Espero que as reflexões tenham sido válidas para você. Esse vídeo vai ter uma parte 2, vamos dizer assim, uma parte extra, que não vai ser nesse formato andando, vai ser eu no computador, conversando com um brother que é feríssima no Flutter. Ele é tech lead atualmente, trabalhou com Flutter, trabalhou com nativo e tudo mais. O cara é um estouro. E a gente vai tratar especificamente de entrevistas para Dev Juniors no mobile, seja com Flutter, seja com outras plataformas. A gente vai falar de mercado, o que de fato essas empresas olham quando vão contratar esse Dev Junior. Então fica ligado aí que logo sai esse vídeo, fechado?